Protocolado na Assembleia pedido de CPI para investigar fraude em próteses médicas. Em um ano de vigência, Código de Limpeza Urbana da capital registra mais de 1.500 notificações. Acidente com ônibus na região metropolitana deixa 6 mortos e dezenas de feridos. Colônia de férias é a alternativa de lazer para jovens da capital durante o verão. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa pedido de instalação de CPI para apurar a fraude de próteses médicas que também teria lesado o IP Saúde. As irregularidades estão sendo investigadas pela Polícia Civil a pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Autor do pedido, esse deputado acredita que a CPI deve ajudar a desmantelar a quadrilha que também lesava os cofres públicos gaúchos, superfaturando próteses e realizando cirurgias desnecessárias em usuários do IP. A Assembleia está dentro de uma oportunidade única, né, de levar isso a cabo. Eu estou num período de recesso e esse recesso impede a iniciativa, o começo de uma CPI nesse momento, já e agora, mas vamos deixar encaminhado com o apoio de deputados suficientes para no dia 1º de fevereiro iniciar esse trabalho de uma CPI aqui pela Casa. Segundo o IP, em média, 80 processos judiciais são ajuizados por mês, pedindo que o Instituto arque com a compra de material médico cirúrgico. Cerca de 80% desses pedidos referem-se à aquisição de próteses. Com o deferimento de liminares, o gasto mensal do IP ultrapassava os R$2 milhões. Boa parte desse dinheiro era destinada à compra das próteses. Não que todos sejam irregulares, né? Mas realmente é um valor bastante grande com um item, né? Em geral, as decisões judiciais são deferidas liminarmente e cabe a nós executar. Então, acaba sendo um atalho que muitos buscam para poder, inclusive, burlar o rigor aí do plano em prejuízo, né, da maioria dos beneficiários e dos cofres do Estado. A investigação policial está sendo realizada a pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Em meados do ano passado, nós identificamos uma repetição de ações, onde nós tínhamos sempre os mesmos médicos prescrevendo os tratamentos, muita semelhança entre os laudos médicos, embora se tratassem de pacientes diferentes. As empresas também que apresentavam os orçamentos desses materiais eram sempre as mesmas e também sempre as ações patrocinadas pelos mesmos escritórios de advocacia. E uma vez identificadas essas práticas que exigiram um maior acompanhamento e fazer o encaminhamento via gabinete da Procuradoria-Geral do Estado para a chefia de polícia, para que lá, órgão responsável pela investigação, seja feito um aprofundamento, né, dessas investigações e se apure se efetivamente existem irregularidades nesses processos. A Polícia Civil e a Procuradoria-Geral do Estado vão criar uma força-tarefa para apurar a fraude. O trabalho conjunto tem como objetivo a troca de informações sobre o caso e a investigação de novas denúncias. Somente a PGE contabiliza 34 processos contra o Estado e 31 contra o IP, solicitando a implantação de próteses acima de R$100 mil. Os casos são suspeitos de superfaturamento. Pacientes que quiserem fazer denúncias podem ligar para a Delegacia Fazendária da Polícia Civil. O telefone é o 3288-2134, o prefixo é o 51. A conclusão das obras do Aeroporto Salgado Filho é prioridade da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. A declaração foi feita hoje pelo novo ministro-chefe da pasta, Eliseu Padilha, ao assumir o cargo. O ministro disse que já pediu um levantamento sobre a situação das melhorias e sabe que a ampliação do terminal de passageiros é uma necessidade urgente. Padilha garantiu que vai rever os cronogramas e, se preciso, contratos serão rompidos. E o novo secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul tomou posse oficialmente hoje à tarde. Hernani Polo, do PP, era deputado estadual e tem uma ligação forte com o campo.
Filho de agricultores, aos 40 anos assume pela primeira vez uma Secretaria de Estado. Como deputado, ele coordenou a radiografia da agropecuária gaúcha, um mapeamento dos últimos 15 anos do setor primário. Agora, licenciado da Assembleia, quer continuar o trabalho para o segmento mais importante da economia. Vamos buscar intensificar o debate, priorizar. Um deles diz respeito à sanidade animal, que é fundamental para que possamos ampliar mercados e, consequentemente, agregar mais valor aos nossos produtos. O processo de agroindustrialização é fundamental ser estimulado para que também possamos transformar o produto em alimento, gerando emprego, renda. A Secretaria tem 318 milhões de reais previstos no orçamento para 2015. Um dos principais desafios será a continuidade das obras de recuperação do Parque Assis Brasil em Esteio, serviço que deve ser executado em parceria com o setor privado. E o novo secretário do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo também assumiu hoje o cargo. Tarcísio Mineto encara o desafio de manter e ampliar os projetos para o campo, cortando gastos. A cerimônia ocorreu no pátio interno da própria secretaria devido à presença de um grande número de autoridades e entidades. Tarcísio Mineto assumiu oficialmente o cargo transmitido por Elton Scapini, que representou o antigo secretário Ivar Pavan. A manutenção da secretaria, criada há 4 anos, foi festejada pelas entidades que esperam a manutenção e potencialização de recursos para o cooperativismo e a agricultura familiar. A questão da eletrificação rural, luz com força, programas de incentivo da habitação, a questão do crédito, a manutenção e a melhoria, ampliação do seguro agrícola, levar comunicação com qualidade, seja por telefone, seja via internet. A internet tem que estar no campo. Então, são estruturas que eu acho que são importantes. Tarcísio Mineto é economista, pós-graduado em cooperativismo e especialista em economia agrícola. Seu nome foi uma indicação do Partido Socialista Brasileiro. A secretaria terá em 2015 um orçamento de 437 milhões de reais mais convênios. Mineto adiantou que vai estudar cortes e novas parcerias para a eficiência financeira da secretaria com investimentos. O desafio maior é a gente fortalecer a busca de recursos, precisamos elaborar projetos específicos para aumentar esse volume de recursos visando atender. Quando a gente sabe, tanto na agricultura familiar como no cooperativismo, a demanda sempre aumenta. E o governador José Ivo Sartori confirmou hoje o nome da jornalista Isara Marques como nova presidente da Fundação Cultural Piratini, gestora da TVE e da Rádio FM Cultura. Ela retorna à casa onde já exerceu a coordenação de jornalismo durante o governo de Pedro Simão. Também está confirmada a manutenção do vínculo das emissoras públicas do Estado à coordenação de comunicação do Palácio Piratini. Mais de 1.500 notificações emitidas em quase um ano de funcionamento. Este é o saldo do Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre. O montante já pago em multas chega a R$ 22 mil. Do total de notificações emitidas em quase um ano, cerca de 800 são por descarte irregular de lixo, 1/3 delas ocorridas ainda no período eleitoral. Atualmente, o DMLU espera o pagamento de cerca de R$ 87 mil em multas. Quem não quitou a pendência até o fim do ano passado está incluído desde o dia 1º na dívida ativa, um cadastro junto à Prefeitura que impõe uma série de restrições ao contribuinte. Isso torna o contribuinte, o cidadão, negativado com o município, ensejando uma série de problemas, como, por exemplo, aquisição e transferência de bens imóveis. Também, caso ocorra aprovação num concurso público, não pode assumir determinado cargo, e também outras figuras que são previstas na lei. No geral, quem é flagrado cometendo um ato infracional argumenta que não conhecia a lei. Ou acabam argumentando que serviços não existem, quando não é verdadeiro. O serviço do DMLU é altamente presente em toda a cidade, existem coletas regulares, bom número de lixeiras, nas regiões já atendidas por esse serviço containers, coleta automatizada, e também pontos diversos, como as unidades de destino certo, os chamados ecopontos,
os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis, opções não faltam. Para tentar evitar novas autuações, o DMLU iniciou ainda em dezembro a instalação e substituição de 128 lixeiras entre a usina do gasômetro e a Praia do Lami. O local foi apontado como prioridade depois que um levantamento da prefeitura mostrou que o trecho apresentava menos lixeiras do que o necessário. O Código de Limpeza Urbana surgiu para regulamentar o serviço de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Desde a sua regulamentação em abril, passou a aplicar multas que podem chegar a R$ 4.200. Para aqueles que já estão inscritos na dívida ativa, não cabe mais recurso. Começou o período de pré-matrículas na rede de ensino estadual para quem solicitou vaga na Secretaria de Educação em outubro. O aluno deve confirmar pela internet o interesse até 13 de janeiro. Através da pré-matrícula, os estudantes podem confirmar o interesse na vaga na escola designada pela Secretaria da Educação. O formulário deve ser preenchido no site da SEDUC. Isso já está sendo feito há 3 anos, tá? O que vem facilitar a função de que os pais, nesse momento, alguns estão viajando ou têm algum outros problemas que possam acontecer na vida, tá? Então, eles fazem essa reserva e levam até a documentação até o primeiro dia de aula. O preenchimento da vaga só ocorre quando a documentação for entregue na escola pretendida. É necessário apresentar o formulário da pré-matrícula, cópia do CPF e da carteira de identidade do aluno e do responsável, da certidão de nascimento do estudante e do comprovante de residência, além de 2 fotos 3x4. Para o primeiro ano do ensino médio, também é preciso entregar o histórico escolar original de conclusão do ensino fundamental. Quem não fez em outubro a inscrição tem uma nova chance para o primeiro ano do fundamental e primeiro ano do médio. Também nesse período está sendo feito as transferências do 2º ao 9º ano do fundamental. Temos também na internet para Porto Alegre, o EJA, tá? E a educação infantil, que é feita diretamente na escola pretendida. Nesta escola, a tarde foi de grande movimentação de interessados em fazer a matrícula. No entanto, muitos pais relataram dificuldades em realizar a pré-matrícula no site da Secretaria da Educação. É só o formulário, né? A gente tem que... Tá difícil de encontrar na internet, né? Mas o resto tudo tá normal. A gente não está conseguindo tirar a matrícula da escola, mas a própria escola aqui está fazendo a gentileza de eles mesmos fazer, porque está difícil. Nós tentamos e não conseguimos. A administração da escola criou um formulário para auxiliar as pessoas que não conseguirem fazer a pré-matrícula ou não tiverem acesso à internet. Nós criamos aqui na escola uma folha simplificada. Esse pai chega ali e, havendo a vaga ainda para o primeiro ano, segundo ano, havendo a vaga, é feita a matrícula. Ele faz ali a pré-matrícula manualmente. Tem os professores que entraram agora, que não têm direito a férias, né? Eles trabalham aqui nesse período com a gente. E temos também os monitores que também estão aqui nos ajudando. E eles preenchem manualmente ali e é feita a matrícula. Tudo é garantido para eles. A Secretaria Estadual de Educação informou que desconhece o problema, mas prometeu verificar possíveis falhas no sistema. E as chuvas continuam castigando o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, 4 cidades estão em situação de risco. Quem traz as informações é o repórter Carlos Vogt. Boa noite, Olegário. A situação das famílias que vivem nos municípios atingidos pelas chuvas e que tiveram suas casas danificadas pela água ainda é delicada, mas tem sido monitorada de perto pela Defesa Civil do Estado. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Martins. Tenente, qual tem sido a atuação da Defesa Civil nesse caso? Nós temos, nesse período aí, estamos dando suporte às coordenadorias municipais, né, monitorando, passando para eles os locais de risco, e eles têm atuado alertando a população e encaminhando para abrigos as pessoas que estão sendo atingidas nos locais de risco. O senhor pode dar esses números de pessoas desabrigadas, desalojadas? Nós temos, assim, áreas de risco nos municípios de São Borja, Itaqui e Uruguaiana.
em torno de 400 pessoas já foram desalojadas ou desabrigadas e já encaminhadas para abrigos e para casas de parentes. Numa situação como essa, a gente escuta bastante falar de residências volantes. O que são elas? É uma característica dessa região ali do Alto Uruguai, onde algumas famílias elas residem em casas volantes e até flutuantes. Então, nessa época de cheia, que acontece nessa época do ano, que as chuvas são intensas e o Rio Uruguai sobe muito, eles removem as residências e colocam no lugar mais seguro. Então, eles saem junto com a sua residência do local de risco. E depois, quando a água retorna ao lugar do leito, eles retornam com a sua residência para o local de origem. E, tenente, quais são as recomendações para aquelas pessoas que vivem perto ou vivem em áreas de risco? Não, quando receber o alerta de enchente, de inundação, é buscar locais altos e seguros, né? Procurar abandonar essa área de risco e de isolamento, desligar, quando sair da residência, desligar luz, água, gás. Quando estiver deslocando, evitar locais onde a água exceda a cintura, porque esses locais que a gente vai transitar pode ter bueiro aberto, caixa de luz submersa, materiais cortantes que podem causar ferimentos e lesões nessas pessoas. Também a presença de animais peçonhentos, que podem acometer acidentes com as pessoas, e a gente também orienta a não utilizar veículos em áreas alagadas. Também a gente solicita que qualquer situação seja informada para o telefone 199 para que a gente possa agilizar qualquer apoio, qualquer situação. Existe a possibilidade de ser decretado situação de emergência? Isso vai ser avaliado pelos municípios e dentro da necessidade eles decretarão e nós vamos avaliar a real necessidade de apoio. E também, se for necessário, nós também solicitaremos apoio também para a comunidade, para doação de materiais nas próprias cidades. Ok, tenente, muito obrigado pelas suas informações. Olegário, é contigo. Obrigado, Carlos. E o nível do Rio Uruguai continua a subir na fronteira oeste. Em São Borja, a cheia já está 12,5 metros acima do nível normal e a previsão de chuva para amanhã preocupa ainda mais a Defesa Civil. A aproximação de uma frente fria mantém a nebulosidade e o risco de precipitação em praticamente todas as regiões do estado. Vamos conferir a previsão. Ao longo da quarta-feira, o deslocamento da frente fria vai provocar fortes pancadas, principalmente no oeste, Campanha e sul. Na capital, as pancadas de chuva devem chegar pela tarde. A máxima será de 34 graus em Porto Alegre. Na região norte, a instabilidade também pode trazer chuva até o final do dia. A mínima em Passo Fundo será de 21 graus. No oeste, a chuva terá curta duração e será acompanhada de trovoadas ao longo do dia. Em Santiago, a máxima não ultrapassará os 30 graus. No centro do estado, o sol aparecerá com muitas nuvens durante o dia, mas pode chover a qualquer hora. Em Santa Maria, a mínima será de 25 graus. Na região sul, a chuva se estenderá durante o dia. Em Rio Grande, a máxima será de 29 graus. 6 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Unisul em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Além do motorista, apenas 2 passageiros estavam com o cinto de segurança. O ônibus fazia o trajeto de Porto Alegre rumo a Tramandaí, quando tombou no quilômetro 22 da ERS 030. Conforme a Brigada Militar, não houve outro veículo envolvido no acidente e a perícia investiga as causas do tombamento. Conforme depoimento do motorista à polícia, o veículo ficou desgovernado. Ele disse que houve um barulho na roda, no eixo do ônibus, né, e perdeu o controle do veículo. Não há evidências de alguma pane mecânica, né, assim, que se possa visualmente verificar. Possivelmente tenha ocorrido excesso de velocidade, né, nesse local, ou a pane mecânica, né? Mal súbito, o motorista já disse que não houve, então a gente está aguardando o trabalho da perícia para verificar a causa do acidente. O ônibus fazia a linha comum, mais conhecida como Pinga-Pinga. É por isso que, além dos 27 passageiros que saíram da rodoviária de Porto Alegre, outros entraram durante o trajeto. Os feridos foram levados para hospitais de Porto Alegre, Canoas e Gravataí. Aqui no Hospital D. João Becker, mais ou menos 20 pessoas estão sendo atendidas. O trabalho de socorro chegou em menos de 5 minutos.
Segundo esta socorrista, a maioria dos passageiros estava sem cinto de segurança. Apenas o motorista estava com cinto e 2 pessoas dentro do ônibus estavam com cinto pelos relatos. A cena que a gente viu aqui foi grave, cinemática grave, né? As vítimas, algumas estavam embaixo dos ônibus, né? Outras 4 dentro do ônibus pedindo socorro. João Batista estava no ônibus e sofreu apenas alguns arranhões. Ele relata o que ocorreu. Nas últimas curvas aqui, antes de acontecer o acidente, o ônibus já vinha numa velocidade maior e vinha deitando demais nas curvas ali. E aí até eu estava quase cochilando, mas estava sentindo isso aí. Nas 2 últimas ele deitou bem e nessa terceira, antes dele tombar, eu escutei o grito de uma senhora e já o estouro e ele já tombou de vez ali. E 4 feridos no acidente foram transferidos para hospitais da capital. 3 estão no HPS. 3 vítimas do acidente foram trazidas aqui para o HPS. Um bebê de 1 ano, João Manuel Gonçalves, e Matheus Henrique Gilardi, de 17 anos. Ambos foram trazidos em uma ambulância do município de Glorinha. E por último chegou uma mulher ainda não identificada, de aproximadamente 40 anos. Os 3 pacientes estão em estado grave. Em nota, a Unesul lamentou o acidente e disse que está prestando toda a assistência possível aos passageiros e familiares das vítimas. A empresa também ofereceu o telefone 0800 6463 375 para informações. E logo mais, a partir das 8 da noite, ocorre o leilão dos camarotes e frisas do Porto Seco para o Carnaval de Porto Alegre. O evento acontece na usina do gasômetro e marca o início dos preparativos para os desfiles. Serão leiloados no total 40 camarotes com capacidade para 15 lugares e 60 frisas para 8 lugares. Já os ingressos para as arquibancadas começam a ser vendidos em 26 de janeiro, uma segunda-feira. A previsão é de que 21 mil pessoas assistam aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que acontecem nos dias 13 e 14 de fevereiro. Público que cresceu nos últimos anos graças a um esforço conjunto da Prefeitura e das escolas. Existe um grupo gestor na Prefeitura, com as escolas de samba e com nós que fizemos a parte de organização das arquibancadas, dos camarotes, não é? E as escolas fazem a parte do desfile, as ligas fazem a parte do desfile. E essa conjunção fez com que o nosso carnaval crescesse. Estudantes da rede municipal de ensino que ficam em Porto Alegre durante o verão têm uma alternativa de diversão. Uma colônia de férias oferece atividades esportivas, brincadeiras e música ao ar livre. Uma oportunidade de se divertir, praticar esportes e construir amizades. É muito divertido ficar aqui, é o 2º ano que eu já estou aqui e é muito legal. Todo ano eu sempre me divirto aqui, todo ano que eu venho aqui. A colônia de férias promove todos os anos a prática de atividades lúdicas e pedagógicas para estudantes da rede municipal de ensino durante o verão. Com isso, nós estamos buscando espaços extremamente qualificados, com 3 parceiros muito importantes, com educadores, propiciando a eles um aprendizado ao longo desse processo. Teremos atividades lúdicas, esportivas, culturais, de integração, crianças da Zona Norte se integrando com crianças da Zona Sul, ou seja, algo extremamente positivo. Durante 5 semanas, 1.350 alunos de 38 escolas municipais participam das atividades da colônia de férias. Os grupos são divididos por faixa etária, o que faz com que crianças de diferentes partes da cidade possam se conhecer. Eu acho que o principal significado é a garantia do lazer, né, como um direito social, num período de férias escolares, onde as crianças muitas vezes não têm aonde frequentar. Então, nós estamos proporcionando essas atividades através da Secretaria Municipal de Educação e esses parceiros que são muito importantes, onde as famílias podem inscrever as suas crianças diretamente nas escolas para poderem aproveitar essa oportunidade. Carlos e Ian concordam que o tempo recreativo fora da escola é uma chance de fortalecer amizades. Eu tô com meu amigo, né, que antes eu brigava com ele lá no meu colégio, agora não tô mais brigando, que é o Ian. E ele tá aqui. Serve para fazer as amizades, para juntar os outros
os amigos, para brincarem, se divertir. E uma última informação. O governador José Ivo Sartori anunciou há pouco os titulares de 3 importantes órgãos públicos. Flávio Presser vai assumir a Corsã, Ricardo Nunes será o titular do DAER e Clair Kuhn será a presidente da Emater. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta quarta-feira nos nossos noticiários. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.